Fala, investidores, muito bom dia. Hoje é dia 1º de novembro, vamos começando um mês novo. Fiquei devendo o fechamento para vocês ontem, então fechamento exclusivo para quem é só do SGR. Beleza, galera? Fiquei devendo, cheguei bem tarde ontem em casa, até dei uma olhada no fechamento de mercado, mas não gravei, tá? Então vamos gravar, principalmente para passar o racional dos ativos, para aqueles que não acompanham a sala, né, conseguem dar uma olhada um pouco no que a gente segue pensando aí para os papéis. Então vamos lá, vou começar falando fechamento do Ibovespa, né? Acho importante a gente dar uma olhada no panorama geral do mercado, né? Então, fechamento do Ibovespa sobrevivendo, né, a esses 111 mil. O volume melhorou um pouco aqui, né? Em relação, né, aos dois últimos pregões aqui e tal, mas mesmo assim um volume baixo por ser o último dia do mês, né? Então a gente não tem muita gente operando a bolsa, não. Aí, em contrapartida, o dólar segue com aquele estudo, né? O dólar teve o rompimento da máxima aqui, né? Stop ficaria lá embaixo e eu coloquei um alvo parcial lá no 5.200, tá? Então, só efeito de estudo, né? É uma entrada que eu faria no dólar, pelo menos para testar, né? Parece um topo fundo, né? E para retomar aqui uma tendência de alta. Então, se dólar realmente puxar, né? A gente pode ver a bolsa perder esses 113 mil pontos. Em contrapartida, a gente tem hoje, né? Copom e FONC. Então, isso vai trazer vol para os mercados. Então, vamos lá. Agora, passar os papéis que a gente tem em trade em aberto, que são as posições. Então, para você que está olhando aí as minhas grades de cotação, sempre que você ficar na dúvida, eu vou mostrar aqui. Então, essa parte aqui ó, da minha grade de cotação são posições em aberto, tá? E eu deixo os papéis aqui do SGR aqui, ó, tá? Então, isso aqui. Aí, esses outros papéis aqui são algumas coisas que eu opero de opções avulso, tá? Não precisa nem dar muita atenção. E Bova e Klabin aqui embaixo são dois trades que eu tinha aberto aqui, que tinha montado, e eu tô acompanhando, tá? Isso aqui não é nada em relação à estratégia em si, tá? Nessa parte de cima aqui, é os papéis que eu estou monitorando, então faço a seleção, e aqui em cima são os índices, tá? Que eu uso aí para acompanhar no intradiário. Então, só para explicar um pouquinho dessa grade de cotação, para que vocês consigam entender aí. Então, vamos lá. Agora falar dos papéis que a gente tem trade em aberto. O GPA, para quem entrou, né, na primeira entrada de GPA, parcial tá feita e stop no preço, tá? Tem um 9.3, né, de compra aqui do GPA. Para mim tá bem interessante esse 9.3 e eu vou pontuar aqui os motivos desse 9.3. Então, além dessa entrada aqui, né, além dessa entrada, tem a possibilidade de fazer uma reentrada nesse papel. E por que eu vejo isso? Porque se a gente jogar a projeção dessa consolidação para cima, a gente vai ter aqui, ó, o rompimento dessa consolidação. Então, se a gente jogar o rompimento dessa consolidação para cima, qual que é o alvo, né? O alvo de 100% quase que tocou lá, né? O alvo de 100%, né? E se rompe esse 100%, pode buscar esse 161%, né? Geralmente quando o papel está forte, ele pode buscar lá. Então, na minha visão, esse 9.3 do diário tem uma boa relação de risco e retorno, acreditando no movimento de alta um pouco mais forte para o papel. Então, eu entendo como interessante essa posição, tá? O papel fazendo rompimento de pontos bem importantes aqui, né? Ó. E se romper esse pontinho dos 20,80, pode buscar lá em cima sim. Então, eu acho bem factível. Para mim, tem uma boa relação de risco e retorno. Aí o gatilho de entrada estava nesse candle aqui, a gente vai fazer o deslocamento de gatilho, tá? Assim que o mercado começar a movimentar, a gente já coloca a ordem. Tinha colocado ordem ontem, mas a Profit cancelou, tá? Ó, 20,70 foi a máxima, o gatilho fica aqui, ó, um centavo acima, né? 20,71. Então, 20,71. Aí tem
Tupi 3, que a gente está com o trade em andamento, tá? Tupi 3. De Tupi 3, eu vou considerar a possibilidade da gente ajustar esse stop, né? O trade já está positivo, a gente fazer um ajuste desse stop para algum ponto aqui para baixo, talvez olhando o gráfico um pouco mais curto, né? E vamos ver se virou essa média para cima, né? Se virar essa média para cima, eu já considero trazer o stop aqui para próximo, tá? Então, média de 9, 24,36, 24,37. Então, virou a média aqui. Então, Tupi, a gente vai precisar... Ah, não, mas eu tô olhando 60 minutos, me perdoe. Eu viro no diário. Então, não, acho que, por enquanto, segue o trade. Só vou pensar se dá para trazer esse stop, pelo menos para o preço aqui. Porque o que eu gostei nesse... de Tupi, que teve a violação desse ponto, né? Então, houve a violação aqui desse ponto. Aqui houve mais violação ainda, né? Perdeu a mínima desse candle aqui e o fechamento foi abaixo, né? Só teve um pedacinho aqui de recuperação nesse ponto aqui. Então, nessa situação aqui, para mim, é rompimento, tá? Eu acredito em rompimento. O mercado pode voltar aqui, mas eu vejo como um rompimento desse pivô. Então, sigo tranquilo no trade. O papel tem bastante espaço para descer, né? Se a gente tirar o zoom do gráfico, olhar aqui no gráfico semanal, a gente vai ver que é esse ponto e depois cai num vaziozão aqui, né? Não tem nada que segure aqui muito o papel, não, né? Tem poucos pontos aqui de suporte e resistência, né? Então, acho bem factível essa região aqui. E 3 tento, né? 3 tento deixou um candle de indefinição na região de pivô aqui. Então também, né? 3 tento faz o rompimento, né? Dos fechamentos aqui, ó, bem em cima, faz a violação, perde mínima, né? Perder mínimas na tendência de baixa é um sinal ali de que a tendência continua forte e com volume fraco ali para 3 tento. Então 3 tento também é um papel que pode continuar essa tendência de baixa. Então não acho impossível esse alvo que a gente colocou ali dos 10,44, né? Outro ponto ali, tá vendo? É bem lá embaixinho mesmo. Aí dá para ir talvez conduzindo o stop. Então essas são as 3 posições: o GPA, Tupi 3 e 3 tentos. Agora eu vou falar o que eu estou de olho, né? Principalmente pensando no pregão de hoje, mas que infelizmente o mundo não está de bom humor, né? Hoje e amanhã a gente tem feriado no Brasil também, então. E o mercado tá bem ruim de oportunidades, tá? Pelo menos nesse formato de operacional, né? Operar um pouco de tendência tá bem ruim. Então Vibra deixou um PC de compra na média de 21, né? Então, se a gente olhar a média de 21, continua ascendente, ó lá, 19,58 e aqui, ó, 19,60. Então, Vibra tem um PC de compra aqui, tá? Que é na superação dessa máxima. Então, se a gente traçar uma relação de risco e retorno aqui, fica bem interessante para a Vibra, ó. A gente coloca a compra no rompimento da máxima, stop de 3% mais ou menos. O primeiro alvo de 1 para 1 já dá mais ou menos na frente na cabeça desse pivô. A única coisa ruim que eu não gosto muito é porque ele faz um pullback, né? E esse pullback ele entra muito para cá, né? Então, aqui é um indicativo de topo, né? Deixou um engolfo, Twin Towers que falam, né? Deixou um sinal ali de reversão, mas segurou na média ainda e a média de 9 virou para baixo, né? Aqui é um PC de compra, tá? Não é dos meus favoritos, mas é um PC de compra. Aí a gente tem Gafisa. Gafisa ficou interessante, mas é um papel difícil de operar, né? Mas ó, Gafisa deixando um 9,3 de compra bem interessante, né? Deixa eu traçar também relação de risco e retorno aqui, a gente consegue ajustar aqui. Entradinha nessa linha, né? Stop salgado, um stop de 7% mais ou menos. E tem, né, se a gente considerar alvo parcial ali, dá alvo de 1 para 1. E é um ponto bem importante de preço, essa faixa de Gafisa, né? Se ela romper e ficar para cima aí, ela pode confirmar esse ombro cabeça ombro invertido, né? Fazer mais um pivô para pelo menos testar 200 ali em cima, né? Entrada de volume, né? Correção com queda de volume aqui, né? Então são alguns indicativos interessantes aí. Aí plano e plano, essa tá com gatilho de compra lá. Então 9,3 de compra, né, para plano e plano.
um 9,3 de compra, levando em consideração um contexto não muito favorável, né? Então, vai fazendo um canalzinho de baixa dentro do que pode ser uma bandeira de alta, né? Então, se isso tudo for realmente uma bandeira de alta, a projeção de alvo fica bem lá para cima, né? Bem lá para cima mesmo. E seria a tentativa de encontrar aqui um rompimento, né, dessa linha de tendência aqui, né? Então, as médias cruzando bem próximo da linha de tendência de baixa, né? Então, pode ser a tentativa desse rompimento. Então, é um trade que eu gosto da relação de risco e retorno, e geralmente quando a gente pega o início, né, a quebra dessas estruturas, geralmente anda bastante, né, as operações. Então, acho que vale a pena a relação de risco e retorno, né, parcial ali nos 9,90, não teve superação de máxima ontem, volume fraco no papel também, então é acompanhar, ver se dá o start ali, o gatilho de entrada. Engie 11 também, diário, bonito, só que no meio de uma consolidação, né, mas médias, todas as médias próximas, né? A gente tem aqui as três médias. A gente tem as três médias bem próximas, né? Preço deixou um fundo duplo em cima da média de 200, né? E vai fazendo um teste no que é a cabeça desse fundo duplo. Então, fica interessante, uma boa relação de risco e retorno, um papel um pouco mais tranquilo de operar, né? Engie faz parte das elétricas, né? Tem uma vol um pouco menor, então cruzamento de média dentro de um contexto de consolidação de preço, né? Então é uma oportunidade e o alarme está lá também, rompimento de máxima ali. GGBR, eu tô de olho em GGBR, né? GGBR está perto dessa média de 200 aqui, tô de olho nesse gráfico diário aqui para ver se dá alguma chance de pegar, né? Se ela segura nessa região de suporte, mas por enquanto eu não vejo nada. Suzano é um PC de compra no semanal, então tem que ter paciência, né? Esses trades semanais aí são trades que demoram para desenrolar, tem que ter paciência. Então, correção para a média de 21 aqui, né? Não segurou na média de 9 e está vindo testar a média de 21, né? E é uma linha de tendência de baixa aqui, pode ser a quebra dessa estrutura, né? Então, por enquanto, o gatilho de entrada está aqui, né? Lembrando que esse candle aqui, ele só fecha na sexta-feira, então o gatilho de entrada está aqui. Eu quero que ative, né, esse PC de compra aqui? Não, né? Porque o mercado vai ter que subir, quantos por cento, né? Ele vai ter que subir lá. Ele vai ter que subir 6% para me entregar lá a entrada daquele trade, né? Se ficar desse jeito para a semana que vem, eu vou vou deslocar meu gatilho de entrada para esse candle, né? E já diminui aí mais ou menos meu stop em uns 3 a 4%, a 3,80. Então tem que ter um pouco de paciência, só não pode virar essa média de 21 para baixo aqui do semanal. Então média de 21, 59,2, média de 21, 50,98. Segue ascendente, então. Mas o gatilho está lá em cima, tá? Aí, VEG, tô de olho nesse semanal da VEG também. Queria que VEG desse algum sinal mais interessante aqui para comprar, tá? Um papel que, teoricamente, a empresa que vale a pena carregar na carteira. A tendência de alta ficou abaixo dessa média de 200 poucas vezes na história, né? Ó, de pegar esse histórico longo aqui. Deixa eu tirar minha câmera aqui que a gente consegue ver. Ó, 2013, né, para cá, só acima dessa média de 200 e está chegando bem próximo da média ali. Então pode ser alguma oportunidade ali. Eu só queria encontrar uma boa relação de risco e retorno para um posicionamento em VEG ali. Aí, tem Kepler bem interessante também, ó. Kepler vale a pena. Eu vou colocar o gatilho, né? O gatilho de entrada tá lá em cima nos 10,88, né? Média de 21 continua ascendente. É um PC de compra aqui, né? Ponto contínuo ou correção na média de 21, né? Então marca, para quem não manja um pouco do setup, é marcar o candle de referência. Candle de referência é o maior fechamento da perna que você está olhando ali. Então, candle de referência é esse. Fechou um candle abaixo, né, desse maior fechamento aqui, fechou um candle abaixo, você já fica olhando para o papel. Dois fechamentos já pode ser uma correção ali, um 9,3 na média de 9, né? Então tem a primeira tentativa aqui, média de 9. Aí tem que levar um pouco do contexto também em consideração, né? Porque se a média de 9 está muito distante aqui da média de 21, talvez não seja o melhor setup para pegar aqui, né? Está bem longe, né? O stop vai ficar posicionado aqui, né? A média longe aqui. A outra 21 também, bem longe, né? 21 estaria aqui, mais ou menos, ó, bem longe. Então, nessas situações, eu prefiro o quê? Eu prefiro o PC de compra, eu prefiro pegar na média de 21,
porque você fica com o stop um pouco mais protegido, a correção ela fica um pouco mais acentuada, né? Mas a relação de risco e retorno ela pode ficar um pouco melhor, né? E fica um trade ali que tem espaço para andar. Então, Kepler é mais ou menos isso. Se romper esses 10,80 no dia de hoje, né, por exemplo, a gente gatilho de entrada feito, stop abaixo aqui e arma as parciais lá para cima. Essa eu vou deixar um gatilho de compra também, né? Os índices lá fora não estão muito animadores nesse começo de dia, mas enfim, aí a gente tem que seguir os setups de entrada. Ó. Europa está levemente positiva, então mercado meio tranquilo lá para fora. Vamos ver commodity como é que tá. Petróleo subindo. Então a gente tem as bolsas aí, não tão misto. Hoje é um dia que tem de tudo para ser bem chato, porque tem FONC e Copom, né? Tem FONC à tarde e Copom depois que o mercado fecha. Vale, ficar esperto com Vale, né? Vale tá com uma cara de querer vir testar esses 70, mas Vale eu penso que só fica interessante assim para pensar em alguma coisa depois que romper essa região aqui, né? Aí tem gap para fechar aqui em cima, então tem um gap para fechar aqui em cima, né? Então, se Vale der uma entrada nesse diário aqui, ou der uma entrada bonita no semanal ali, né? Fazer um 9,3, um 9,2, alguma coisa de compra aí, tentar pegar Vale. O problema da Vale são os gaps, né? Os gaps que mata operar Vale. Eu, pessoalmente, acho difícil operar Vale. Aí tem Frasli, também papel bem forte, correção na média de 21, volume crescendo, né? Então, a gente tem um volume ascendente aqui, né? Papel querendo pivotar nas máximas históricas, né? Então, eu gosto, tá lá o gatilho de me avisar, né? Porque a entrada é na máxima da semana passada, então se tiver um rompimento lá da semana passada, é válido a entrada ainda, né? Então, o mercado forte tá indo lá buscar lá os 15,22, teoricamente. E se romper os 15,22, faz um pivôzinho de alta aqui, considerando esse gráfico diário também, né? Ó, entrada de volume no gráfico diário, Frasli também, tá bem interessante. Kepler e Frasli são dois papéis ali. E Rani 3 estava acompanhando esse rompimento, esse PC de compra de Rani 3, mas eu tô achando que essa correção tá muito forte e o papel tá muito esticado. Então, entre os dois gráficos semanais, as minhas favoritas é Frasli e Kepler, tá? As duas aí são as minhas favoritas para entrada olhando o gráfico semanal. Aí, gráfico diário, tem algumas outras opções aqui, né? Ver como é que o mercado abre para a gente posicionar as entradas, pessoal. Então, só para dar um feedback aí em relação às operações e as possibilidades para a semana também. Um excelente dia para quem está assistindo nesse começo de manhã e daqui a pouco já solta aí no Morning Call para a gente dar uma atualizada nos assuntos. Até mais, pessoal.